Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre imigração. Vamos pedir a bênção do nosso Deus. Deus do Pai, que habita nos altos céus, sempre te agradecemos, Pai, pelo tempo em que vivemos. Sempre te agradecemos, Pai, por nos deixar chegar vivos a esta altura da história do mundo, pois estamos prestes a testemunhar o maior acontecimento da história da humanidade, a segunda vinda do Teu Filho Jesus. Então, Senhor, por favor, ajuda-nos a perceber realmente o tempo em que estamos, a perceber todos os sinais e a perceber o que temos de fazer, Senhor. Que parte temos nós a desempenhar nestes últimos dias? Então ajuda-nos nesta hora, aquilo que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero começar por partilhar convosco um verso que está no capítulo 12 de Daniel, um livro por excelência profético. Encontra-se no Velho Testamento. Então, no capítulo 12 de Daniel, no verso 4, diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Mas aqui diz especificamente que muitos correrão de uma parte para a outra. Muitas pessoas nestes últimos dias se deslocariam de um ponto para o outro, correriam de uma parte para a outra, por as mais variadas razões. Ou porque fugissem de alguma coisa, ou porque buscam melhores condições de vida, ou pura e simplesmente são obrigadas a fazê-lo. O assunto que vos trago hoje é acerca da imigração ilegal. Ela tem sido um flagelo nos últimos tempos no continente europeu e no continente americano. Aqui pela Europa, há vários anos a esta parte, muitos imigrantes têm chegado, sobretudo ao sul do continente europeu, e muitas vezes em más condições, em pequenos barquinhos, em embarcações de médio porte, mas muitas vezes apinhados, dezenas e às vezes centenas de pessoas numa só embarcação, sem condições nenhumas. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida no mar Mediterrâneo, fazendo dele um autêntico cemitério. Meus queridos, o Senhor não se agrada de ver estas coisas. É um facto que muitas pessoas vêm em busca de melhores condições de vida, para fugirem um pouco à miséria. Mas é um facto também, e se vocês começarem a perceber bem onde é que isto, ou porque é que isto está a acontecer, vocês vão entender também que muitas destas pessoas são empurradas por organizações terroristas, por cartéis da droga, por cartéis de tráfico humano, e são empurradas para a Europa, não só para esses cartéis, digamos, essas organizações criminosas poderem receber mais dinheiro, porque cada pessoa tem que pagar para entrar na Europa. Eles cobram um X, de facto, vários milhares de dólares por cada pessoa para as colocar no continente europeu e no americano, ou na América. E essas pessoas muitas vezes são forçadas a vir. E entre elas, meus queridos, vêm muitas pessoas mal intencionadas. Alguns criminosos, alguns fundamentalistas, algumas pessoas da pior espécie, com a sua mente completamente perturbada e pronta a fazer crimes quando tiverem a oportunidade. Deixem-me partilhar convosco algumas notícias para atestar justamente aquilo que vos estou a dizer. Então diz esta notícia que países mediterrâneos da União Europeia buscam consenso sobre imigração. Mortes de imigrantes na região triplicam no verão. Então diz-nos também, um pouco mais abaixo desta notícia, diz que, de acordo com o balanço apresentado por Mequiduela, penso que estou a ler bem, esta senhora é secretária do Departamento da ONU para os Refugiados. Então, numa reunião do Conselho de Segurança dedicada à crise migratória no Mediterrâneo, entre o 1º de janeiro e 24 de setembro de 2023, um total de 186 mil imigrantes chegaram ao sul da Europa, principalmente à Itália, Grécia, Chipre e Malta. Chipre e Malta. Houve um aumento de 83% em comparação com o mesmo período de 2022.
Então, como vocês conseguem ver, este fluxo migratório de pessoas cada vez é maior. Cada vez há pessoas que são, cada vez existem mais organizações empurrando pessoas para a Europa, contribuindo para criar o caos dentro deste continente, para perturbar a paz, para roubar, digamos, a segurança aos que já são residentes da Europa, aos europeus genuínos, onde eu tenho ouvido relatos, sobretudo de algumas pessoas alemãs que conheço, que na realidade muitas acabaram a vir para Portugal viver, porque já estavam elas próprias cansadas do seu país, do seu próprio país. A Alemanha, que sempre foi um país estável, uma economia estável, com um mínimo de segurança, neste momento as pessoas sentem-se inseguras de sair à rua, porque a criminalidade aumentou de sobremaneira, desde que começaram a vir nos últimos anos este fluxo este grande fluxo de pessoas, esta imigração de pessoas, chegaram à Europa, e muitas delas procuram a Alemanha, porque é, na realidade, a economia mais forte da Europa. Então, muitas pessoas ali têm ficado na Alemanha, como vos disse há pouco, muitas delas com má intenção. À França, igualmente, também houve um aumento bastante grande, digamos, da criminalidade. E um pouco por todas as capitais, um pouco por todos os países europeus, tem havido um aumento de criminalidade, porque, como vos digo, são muitas pessoas, não há emprego para toda a gente, acabam por andar, digamos, na vagabundagem, acabam por andar a roubar e a perturbar a paz das outras pessoas. Esta crise é de igual modo estende aos Estados Unidos também, sobretudo na fronteira do México. Deixem-me ler-vos esta notícia. Então diz que o México diz que 10.000 imigrantes chegam à fronteira com os Estados Unidos diariamente e pede abordagem das causas. Então, vejam que, segundo temos aqui estes números, cerca de 10.000 pessoas cruzam a fronteira todos os dias para entrar nos Estados Unidos da América. Desta vez aqui temos muitas pessoas empurradas pelos cartéis da droga, pessoas são criminosos, muitos deles são pessoas mal intencionadas que só entram no país alheio para fazer crimes e confusões e desgraças. É verdade que destas pessoas, claramente, não todos são mexicanos. Vêm muitas pessoas do Brasil, Venezuela, América Central, muitas delas sobem pelo continente americano acima e querem ir, o seu desejo é ir para os Estados Unidos para procurar melhores condições de vida, realmente, porque querem fugir, digamos, à miséria dos seus países. Mas entre essas pessoas, à semelhança do caso europeu, muitas pessoas estão ali para destabilizar e para, mais tarde, criar o caos e a confusão. Vocês vão ficar com algumas imagens de realmente esse fluxo de imigração. Vocês vão perceber como estão as coisas lá no sul da Itália, no primeiro vídeo. No segundo vai-vos mostrar uma coluna de pessoas andando, digamos, em direção aos Estados Unidos, vindo do México para os Estados Unidos. E no terceiro vídeo mostra uns imigrantes diferentes em Londres. Vamos ver. Hola, ¿de dónde son? Venezuela. Venezuela. Culpa de una dictadura. Como vocês acabaram de ver, as condições nesses lugares, as condições onde essas pessoas estão, são pouco precárias. Elas deslocam centenas, às vezes dezenas e centenas de quilómetros a pé para chegar aos seus destinos. No caso do Mediterrâneo, atravessam de barco.
arriscando a sua própria vida, e como eu vos disse há pouco, muitos estão sepultados no fundo do Mediterrâneo nessa tentativa de chegar à Europa. Mas no terceiro vídeo que vocês viram, isto foi apenas um pequeno vídeo, existem mais noutras perspectivas. Uma rua com centenas e centenas de imigrantes, sobretudo de origem, digamos, de crença muçulmana. Londres está-se a tornar quase que uma cidade de minoria cristã, onde outras religiões, sobretudo o islamismo, estão crescendo a olhos vistos. Parece que esta imigração ela não tem apenas como objetivo criar o caos económico, porque sim, eles criam o caos, como já vos disse no outro vídeo, e depois criam a solução. Mas, especificamente neste caso, estas pessoas estão sendo empurradas para cá, entre outras coisas, também com uma razão. E aqueles que estudam as profecias, aqueles que estudam um pouco mais da Bíblia, conseguem perceber, digamos, todas estas movimentações, estes acontecimentos. Estas pessoas, muitas delas estão cá para suscitar ou para serem suscitadas à ira e para servirem de instrumento nos tempos da perseguição, nos tempos em que os verdadeiros cristãos serão perseguidos e mesmo o objetivo será mesmo matá-los, será esse decreto de morte que, digamos, que será promulgado e, digamos, e será realmente direcionado para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para aqueles que têm a fé de Cristo, para aqueles que na realidade teimaram em virar costas, digamos, à besta, digamos, ao papado, e na realidade quiseram virar face a face para o seu Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Serão apenas um punhado no fim dos tempos, mas muitas destas pessoas que estão entrando na Europa e nos Estados Unidos são justamente estas pessoas que, enfurecidas, servirão como instrumento para a perseguição dos últimos dias da história da Terra. As coisas têm sempre uma função. E se eles estão, digamos, introduzindo estas pessoas realmente nos dois lugares onde o cristianismo mais incide no mundo, nos Estados Unidos da América e na Europa, querem, digamos, abafar a fé cristã nestes países. Este é mais um instrumento aliado a tantos outros. Portanto, meus queridos, vocês veem que não é à toa que muitos correm de uma parte para a outra. Não é à toa que estas coisas estão acontecendo. Elas todas têm um propósito. E o propósito é servir, da maioria dos casos, claro, é servir a causa do inimigo. Então, meus queridos, fortaleçam a vossa fé, fortaleçam a vossa comunhão com o Senhor, para que, na realidade, quando chegarem os dias da perseguição, não desfaleçamos, mas confiamos naquele que nos trará proteção e livramento. Desejo que o Senhor vos abençoe e até à próxima.